Inclusive, é bom lembrar que na Utopia, na Ilha da Utopia, o istmo que comunicava com o continente, os utopianos mandaram destruir, porque eles não queriam se contaminar com a vida que vinha do continente. Então, o istmo que comunicava com o continente foi destruído. Esse processo todo, Erasmo também coincide num ponto, a loucura coincide num ponto. Diz que Pluto, o dinheiro, é o centro de todos os males. Que o dinheiro e a propriedade particular são o centro de todos os malefícios. Então, há uma conexão entre a reflexão erasmiana e a reflexão de Thomas Moros. Erasmo, inclusive, faz uma brincadeira, né, com o nome de Moros, né, porque Moros, ele se chama ele de Thomas Moria, né, quer dizer, que significa uma alusão às moiras, que seriam aquelas deusas, aquelas divindades que tecem o fio da vida, mas também destroem a vida. Quer dizer, há todo um desenvolvimento que é colocado aí. Bom, isso é, assim, um resumo muito resumido, vamos dizer assim, do que está contido nesses dois livros que marcaram vamos dizer assim, o humanismo, o surgimento do humanismo renascentista. E marcaram também todo pensamento que vem posteriormente. Todos os grandes pensadores políticos vão ler na Utopia, né, e vão ler em Erasmo os caminhos que irão adotar. Né? Esses reflexos a gente vai encontrar, por exemplo, em Maquiavel. Maquiavel, já em 1400 e pouco, fim do século XV, começo do século XVI, Maquiavel já coloca a questão da ambição como sendo o que move, né, os poderosos. E Maquiavel também já vai colocar a questão da maldade humana. Né? O Maquiavel já também vai dizer que, em princípio, o homem é uma criatura perigosa. Nisso vai coincidir com Freud. Freud também diz a mesma coisa, que o homem é um ser, basicamente, majoritariamente, não se pode dizer todos, mas é majoritariamente uma criatura perigosa. E Maquiavel também fala que faz aquela célebre pensamento da política como sendo aquela relação entre o centauro, o cavalo homem sábio, né, a raposa a astúcia, né, a astúcia da raposa e a ferocidade do leão. Quer dizer, e para controlar isso, Maquiavel também propõe um governo forte. Esse governo forte é a questão do príncipe. É o príncipe forte, é o príncipe capaz de lidar com essa situação. Isso vai aparecer depois na nossa conversa posterior. Nós vamos compreender também esse desenvolvimento em Thomas Hobbes, né, com a sua compreensão do papel do soberano, o Leviatã, o monstro é o Estado, para submeter, pelo medo, à obediência os súditos. Senão, as suas tendências à guerra, as suas tendências à criminalidade se farão sentir.
eles não são nada otimistas com o homem. E há uma passagem, naturalmente, da visão antropológica do homem para a visão social do homem nesses pensadores. À medida que isso vai evoluindo, essa passagem vai sendo cada vez mais clara. Eu quero colocar essas questões, embora no nosso próximo encontro, provavelmente, se todos concordarem, nós faremos um aprofundamento de Maquiavel e de Hobbes, para compreendermos melhor a natureza do pacto social, porque o processo civilizatório só vai acontecer no contrato social, aliás, que começa também com Rousseau, né, através do contrato social. Quer dizer, então, para que as tendências de ambição, de prestígio, de posse, domínio do homem possam ser contidas, esses grandes pensadores da política, eles vão colocar o pacto como essencial, o contrato social como fundamental. Naturalmente, existem diferenças entre cada um desses pensadores no que diz respeito, né, ao modo como isso vai se fazer. E eu creio que nesse percurso nós podemos também compreender que nós estamos, no mundo todo, diante de um cataclismo. É um cataclismo que está atingindo todas as esferas do funcionamento humano. A todas as funções de relação, as funções políticas, a função do Estado, os Estados nacionais estão tendo o maior protagonismo. Não são aqueles da iniciativa privada que estão tendo protagonismo. São os Estados nacionais que estão combatendo a mais gigantesca, monumental pandemia que o homem já viveu. São os Estados, ou seja, são aqueles que estão orientados pela política que leva em conta o conjunto da sociedade, como em Platão. Ou seja, o governo democrático é o governo de todos, e não o governo de uma minoria. É isso que vai se colocando agora para o pensamento político. Dentro desse cataclismo, dentro desse momento político que o mundo vive, certamente o Brasil é talvez um dos países mais infelizes nesse momento. Exatamente porque a ameaça da tirania, para substituir a democracia, está batendo às nossas portas. Uma ameaça muito clara de que, aproveitando a pandemia, se pretende estabelecer uma tirania. E é isso que todos os pensadores políticos, desde o mundo antigo até hoje, tentam bloquear o surgimento dos tiranos e mostrando também como os tiranos podem estar associados a formas específicas de loucura. Ou seja, muitas vezes é um louco que é instrumentalizado para fazer o papel sórdido que a tirania pretende exercer sobre o conjunto da população. Às vezes é um louco, um paranoico, que é utilizado com esse objetivo. Não tão utilizado, porque o paranoico, numa certa medida, ele tem método e plano, sabe também o que está fazendo e pratica a sua crueldade em nome de uma coisa absolutamente sórdida. Muitas vezes, e atualmente, em nome
principalmente do dinheiro, é em nome de Pluto, é em nome dos sistemas de ganância internacional e nacional. É em nome dessa ganância que todos os que não puderem se defender podem morrer. É isso que está colocado e é isso que nós podemos também colocar nesse momento para a nossa reflexão. A nossa reflexão não é certamente uma reflexão profunda, onde nós vamos descer a detalhes filosóficos, mas com o passar dos nossos encontros, nós vamos aprofundar o tema da política cada vez mais e mostrar que nós podemos ampliar nossos encontros e ampliar a nossa resistência às tentativas de tiranizar o mundo, usando como pretexto a necessidade de que o dinheiro precisa ser circular, de que a economia precisa ser restabelecida e trocando, fazendo de conta que a saúde não é necessária para que a empresa, qualquer empresa, possa prosperar. Não existe prosperidade empresarial, ou prosperidade emocional, ou prosperidade intelectual sem saúde. Sem saúde não é possível haver realmente nenhum tipo de prosperidade, como mostram esses grandes pensadores, como mostra todo esse desenvolvimento. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e dizendo que, mais uma vez, agradecendo a todos vocês, de coração, que estão participando e pedindo a todos vocês que ampliem essa discussão, porque nós, no Brasil, mais do que em qualquer outro país, nós estamos precisando de ampliar a discussão da vida cultural, da vida política. Este país, como eu disse antes, é um país que vive uma dupla infelicidade. A infelicidade da pandemia e a infelicidade de um desgoverno, com uma clara propensão à instalação de uma forma de governo ditatorial, que é exatamente a tirania. Portanto, pelo momento, vou ficando para que os outros possam se manifestar. Um abraço.